Uma criança de 8 anos estava prestes a mudar o destino de 3 pessoas com apenas uma frase. Esperança Mendes havia passado os últimos 2 anos orando todas as noites pela mesma coisa. E quando viu aquela mulher descer do trem na estação errada, teve certeza absoluta de que suas preces finalmente haviam sido ouvidas. O que ela não sabia é que Isabela Carvalho estava fugindo de um casamento que a apavorava e que acabara de cometer o maior erro de sua vida, ou talvez a decisão mais acertada que já tomara. O vapor quente do trem se misturava com o cheiro de terra seca quando Isabela percebeu que havia descido no lugar completamente errado. A placa desbotada dizia Ribeirão das Pedras e não Vale dos Pinheiros como deveria. Seu coração disparou quando o trem partiu, deixando-a sozinha numa plataforma quase vazia, sem conhecer uma alma sequer. A mala de couro pesava em suas mãos, tanto quanto o peso da decisão que havia tomado semanas antes. Ela havia deixado para trás uma vida confortável no Rio de Janeiro, uma família que a pressionava para casar com um comerciante rico e violento e todos os planos que outros haviam feito para ela. A carta de Antônio prometia uma vida simples, mas respeitosa em Vale dos Pinheiros, longe das pressões e expectativas que a sufocavam. Mas agora estava perdida, sem dinheiro para voltar e sem saber como chegaria ao destino certo. O sol castigava impiedosamente a pequena estação. Apenas alguns homens descarregavam sacas de café e uma senhora idosa esperava com um cesto de galinhas. Ninguém parecia notar sua presença, ninguém segurava uma placa com seu nome. O pânico começou a apertar sua garganta quando calculou que o próximo trem só passaria na semana seguinte. Foi então que sentiu 2 bracinhos pequenos se enrolarem ao redor de sua cintura com uma força desesperadora. Isabela olhou para baixo e encontrou uma menininha de cabelos castanhos desalinhados, olhos brilhantes, cheios de lágrimas de alegria, e um sorriso que iluminou toda a estação. "Papai!" gritou a criança sem soltar Isabela nem por um segundo. "Papai, vem ver! Deus finalmente atendeu nossas orações." Um homem alto saiu correndo de trás de uma pilha de mercadorias, o rosto marcado pela preocupação imediata. José Mendes tinha cerca de 30 anos, roupas simples mas limpas, mãos calejadas pelo trabalho duro e olhos que revelavam uma bondade profunda misturada com um cansaço que Isabela reconheceu imediatamente. Era o cansaço de alguém que carregava responsabilidades demais, sozinho. "Esperança, solta a moça", disse ele gentilmente, chegando perto. "Desculpe, senhora, ela às vezes se empolga." Mas Esperança apertou o abraço ainda mais. "Ela é igualzinha ao que eu pedi, papai. Olha o vestido azul, o cabelo castanho, até o jeito de sorrir. Eu sabia que Nossa Senhora ia mandar alguém especial." José corou profundamente, claramente constrangido. "Esperança para com isso. A moça deve estar assustada." Ele olhou para Isabela com desculpas nos olhos. "Sou José Mendes. Esta é minha filha, Esperança. Ela perdeu a mãe há 2 anos e desde então tem essas fantasias." "Não é fantasia!" protestou Esperança, finalmente se afastando o suficiente para olhar Isabela de cima a baixo com admiração. "Eu sonhei com ela 3 vezes. Sempre igual, sempre no vestido azul." Isabela sentiu algo se mexer dentro do peito. Havia uma sinceridade na voz da criança que a tocou de um jeito inexplicável. "Eu sou Isabela Carvalho", disse suavemente, se abaixando para ficar na altura da menina. "E você tem um nome lindo, Esperança. Combina perfeitamente com você." "Viu, papai? Ela até gosta do meu nome." Esperança bateu palmas radiante. "E agora ela vai morar conosco e vai me ensinar a fazer penteados bonitos e a tocar piano como a mamãe." O rosto de José se fechou por um instante, uma sombra de dor passando pelos seus olhos. "Esperança não pode falar essas coisas."
A senhora Isabela deve ter família esperando por ela. Ele se dirigiu a Isabela com educação formal. Para onde a senhora estava seguindo? Talvez eu possa ajudar a encontrar o caminho certo. Isabela hesitou. Como explicar que estava fugindo de uma vida que a sufocava? Como contar que havia gasto suas últimas economias numa passagem para se casar com um estranho? Como admitir que não tinha para onde voltar? Eu deveria estar indo para Vale dos Pinheiros, mas parece que cometi um erro terrível. Vale dos Pinheiros fica longe daqui, disse José, franzindo a testa com preocupação. 2 horas a cavalo pela estrada de terra, e não há carruagem nem carroça indo para lá até a semana que vem. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Isabela sentiu as lágrimas ameaçarem transbordar. Estava completamente perdida, sem dinheiro suficiente para voltar, sem conhecer uma alma naquele lugar esquecido por Deus. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o seu coração. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. A senhora pode ficar na nossa casa até conseguir seguir viagem, ofereceu José, vendo o desespero crescer nos olhos dela. Não é muito confortável, mas tem um teto sólido e comida na mesa. Esperança explodiu de alegria, pulando como um passarinho. Ela vai jantar conosco, papai. Vai dormir no quarto que era da mamãe? Vai me contar histórias antes de dormir? Isabela olhou para aquele homem simples oferecendo abrigo a uma completa estranha e para aquela criança que a havia recebido como se fosse um presente divino. Algo dentro dela se aquietou pela primeira vez em meses. Eu agradeceria imensamente pela hospedagem, disse finalmente. José pegou sua mala com cuidado e Esperança segurou sua mão livre, como se temesse que ela desaparecesse. Enquanto caminhavam pela rua de terra em direção a uma pequena casa branca, Isabela não fazia ideia de que havia acabado de dar o primeiro passo em direção a uma vida que nunca havia sonhado, mas que seu coração reconheceria como lar. Mas primeiro, ela teria que enfrentar as memórias dolorosas que habitavam aquela casa, conquistar a confiança de um homem que havia jurado nunca mais amar, e provar para uma criança que nem todas as orações são atendidas da forma que esperamos. A casa dos Mendes era pequena, mas acolhedora, com paredes caiadas de branco e um jardim modesto na frente onde algumas flores resistiam bravamente ao sol forte. Isabela notou imediatamente o cuidado com que tudo era mantido. Não havia luxo, mas havia amor em cada detalhe. As cortinas simples estavam limpas, o chão de madeira encerado, e um cheiro gostoso de pão fresco vinha da cozinha. Papai faz o melhor pão de toda a região, disse Esperança, puxando Isabela pela mão. Ele aprendeu quando a mamãe ficou doente, porque ela não conseguia mais cozinhar. José carregou a mala até o pequeno quarto de visitas, evitando o olhar de Isabela. A senhora pode descansar aqui. Não é muito, mas o colchão é firme e os lençóis estão limpos. O quarto era simples, mas arrumado com esmero. Uma cama de ferro com uma colcha de retalhos, uma cômoda pequena com espelho rachado, e na parede uma imagem de Nossa Senhora. Pela janela se via o quintal, onde galinhas ciscavam livremente entre pés de laranja. É perfeito, disse Isabela sinceramente. Obrigada pela hospitalidade. Eu não sei como retribuir tanta bondade. A companhia da senhorita já é retribuição suficiente, respondeu José. Mas havia algo em sua voz que sugeria que receber visitas não era comum naquela casa. Esperança não saía do lado de Isabela, observando cada movimento com fascínio. A senhora sabe ler histórias? A mamãe sempre lia para mim antes de dormir, mas depois que ela foi morar com os anjos, papai fica muito triste quando pega os livros dela. José fechou o rosto, uma dor antiga passando pelos seus olhos. Esperança, deixa a senhorita Isabela descansar.
Mas papai, esperança. A voz saiu mais firme que o pretendido, fazendo a criança recuar. Isabela percebeu a tensão imediata. Havia feridas profundas naquela família, cicatrizes que ainda sangravam quando tocadas. Eu adoro ler histórias, disse gentilmente. Talvez mais tarde, se seu pai permitir. O jantar foi servido na mesa simples da cozinha. José havia preparado feijão tropeiro, linguiça defumada e broa de milho ainda quente. A comida estava deliciosa, temperada com o cuidado de quem aprendeu por necessidade, mas dominara por amor. O senhor cozinha muito bem, elogiou Isabela. Tive que aprender, respondeu José, cortando mais broa. Esperança precisa comer bem para crescer forte. A mamãe também cozinhava assim, disse Esperança, mexendo o feijão no prato. Ela sempre dizia que comida feita com amor alimenta a alma, não só o corpo. José parou de mastigar por um instante, engolindo com dificuldade. Isabela percebeu que qualquer menção à falecida esposa ainda era dolorosa demais. E você, Esperança, ajuda seu pai na cozinha? Eu sei fazer café e consigo quebrar os ovos sem deixar cair casca, respondeu a menina animada. Papai diz que sou uma boa ajudante, né, papai? A melhor, confirmou José, sorrindo pela primeira vez desde que se conheceram. Após o jantar, enquanto José lavava a louça, Esperança levou Isabela para conhecer o resto da casa. A sala tinha móveis simples, mas bem cuidados, e no canto havia um piano coberto por um lençol branco. Este era da mamãe, explicou Esperança, tocando o lençol com reverência. Ela tocava as músicas mais bonitas do mundo. Papai não deixa ninguém encostar porque diz que vai estragar. Isabela sentiu uma pontada de tristeza. O piano simbolizava não apenas a música que havia morrido com a esposa, mas também a alegria que José não conseguia mais permitir entrar em sua vida. Sua mãe deve ter sido uma mulher muito especial, disse Isabela. Era a mais bonita e mais boa do mundo inteiro, respondeu Esperança com convicção. Mas aí o bebê não quis nascer direito, e o doutor disse que não tinha como salvar os dois. Mamãe pediu para ele salvar o bebê, mas o bebê também foi morar com os anjos. Isabela sentiu o coração apertar. José havia perdido não apenas a esposa, mas também outro filho. A dor deve ter sido insuportável. Papai ficou muito triste depois disso, continuou Esperança, inconscientemente da profundidade de suas palavras. Ele não ri mais como antes, não canta enquanto trabalha e nunca mais tocou o piano da mamãe. Por isso eu peço para Nossa Senhora mandar alguém que faça ele ficar alegre de novo. Naquela noite, Isabela deitou-se na cama estranha, ouvindo os sons da casa se aquietarem. José havia sido educado, mas distante, claramente desconfortável com a presença de uma mulher em sua casa. Esperança havia insistido para que ela contasse uma história, e José não teve coragem de negar quando viu os olhos suplicantes da filha. Isabela havia contado a história da bela adormecida, adaptando-a para ser menos assustadora, e Esperança havia dormido com um sorriso nos lábios. José havia ficado na porta ouvindo, pensando que ela não percebia, mas seus olhos magoados não conseguiam se esconder. Pela janela entreaberta, ela ouvia José andando pela casa, seus passos inquietos revelando a perturbação que sua presença havia causado. Ele provavelmente estava se questionando sobre a sabedoria de ter oferecido abrigo a uma estranha, especialmente uma que despertava esperanças perigosas em sua filha. Isabela também não conseguia dormir. Pela primeira vez em meses, sentia-se segura e acolhida, mas sabia que aquilo era temporário. Em poucos dias, seguiria para a Vale dos Pinheiros, encontraria Antônio, e esta casa calorosa seria apenas uma lembrança doce de uma parada inesperada. Mas algo dentro dela já começava a questionar se realmente queria seguir viagem. Havia uma paz naquela casa simples que nunca havia sentido nos salões luxuosos do Rio de Janeiro.
Havia uma necessidade real ali. Uma criança que precisava de carinho maternal e um homem que havia esquecido como ser feliz. Contudo, ela ainda não sabia que na manhã seguinte José começaria a perceber que sua presença trazia não apenas conforto para a Esperança, mas também despertava sentimentos que ele havia jurado enterrar para sempre junto com sua esposa. A manhã chegou com o canto do galo e o cheiro de café fresco. Isabela acordou mais descansada do que havia estado em semanas, algo surpreendente considerando que dormira numa cama estranha. Pela janela via José no quintal, alimentando as galinhas com movimentos precisos e econômicos de quem fazia aquilo todos os dias há anos. Esperança já estava na cozinha quando Isabela desceu, tentando alcançar a lata de café no armário alto. "Deixa eu ajudar", ofereceu Isabela, pegando a lata facilmente. "Papai sempre faz o café, mas hoje eu queria fazer para você", explicou a menina sorrindo. "Para mostrar que você é bem-vinda." "Que gentileza sua, Esperança. Você tem um coração muito generoso." Juntas, prepararam o café da manhã. Isabela notou que a criança conhecia a rotina da casa perfeitamente. Sabia onde estava cada coisa, como acender o fogão a lenha, quanta água usar. Era madura demais para uma menina de 8 anos, forçada a crescer rápido demais pelas circunstâncias. José entrou carregando ovos frescos, parando na porta da cozinha ao ver as duas trabalhando juntas. Esperança estava em pé numa cadeira mexendo os ovos numa frigideira, com Isabela guiando seus movimentos com paciência. "Cuidado com o fogo, querida. Deixa eu segurar o cabo da panela para você." "Papai, olha, a Isabela está me ensinando a fazer ovos mexidos sem queimar." José sentiu algo apertar no peito. Há quanto tempo não via a filha tão animada na cozinha? Há quanto tempo ela não tinha uma figura feminina para admirar e imitar? "Bom dia, senhor José", cumprimentou Isabela. "Espero que não se importe de dividirmos sua cozinha." "Claro que não", respondeu ele, mas sua voz saiu mais rouca que pretendia. "Vocês duas parecem naturais juntas." Durante o café da manhã, Esperança tagarelou alegremente sobre os planos para o dia. Queria mostrar para Isabela os pintinhos novos, os pés de manga no fundo do quintal e especialmente o riacho onde ela e a mãe costumavam lavar roupas. "Posso levar a Isabela no riacho, papai? Prometo que não vou sujar o vestido." José hesitou. O riacho ficava do outro lado da propriedade, longe da casa. "Não sei se é seguro." "Eu tomo cuidado", prometeu Isabela, "e adoraria conhecer mais da fazenda se não for incomodar." "Não incomoda", disse José rapidamente. Então corou por ter soado tão ansioso. "Só tenham cuidado com as pedras escorregadias." O passeio pelo terreno revelou uma propriedade bem cuidada, apesar de modesta. José cultivava milho, feijão e algumas hortaliças, além de manter um pequeno pomar. Havia sinais de que um dia a fazenda fora mais próspera. Um celeiro maior que o necessário para o gado atual, cercas que delimitavam pastos agora vazios. "Papai teve que vender quase todas as vacas quando mamãe ficou doente", explicou Esperança, correndo na frente. "Os remédios custavam muito caro e o médico de São Paulo cobrava uma fortuna." Isabela entendeu. José havia sacrificado a prosperidade da fazenda tentando salvar a esposa. Mais uma camada de dor em uma história já trágica. No riacho, Esperança brincou na água rasa, enquanto Isabela sentou numa pedra lisa observando. A paisagem era linda, água cristalina correndo entre pedras cobertas de musgo, árvores frondosas oferecendo sombra, o som suave da correnteza misturado ao canto dos pássaros. "Mamãe dizia que este era o lugar mais bonito do mundo", disse Esperança, juntando pedrinhas coloridas. "Ela vinha aqui quando estava triste. Dizia que a água levava embora as preocupações. Ela tinha razão. É um lugar mágico." "Você acha que ela está vendo a gente aqui?" perguntou Esperança com a sinceridade desconcertante das crianças.
Isabela escolheu as palavras cuidadosamente. Acho que as pessoas que amamos nunca saem completamente de nossas vidas. Elas ficam aqui, tocou o próprio coração, e em todos os lugares especiais que compartilhamos com elas. Esperança assentiu solenemente. Por isso papai não gosta de vir aqui mais. Ele sente muita saudade. Quando voltaram para casa no final da tarde, encontraram José consertando a cerca do galinheiro. Suas mãos hábeis trabalhavam a madeira com precisão, mas Isabela notou que ele parava frequentemente para olhar na direção por onde elas haviam retornado. Papai sempre fica preocupado quando saio de casa, sussurrou Esperança. Desde que mamãe morreu, ele tem medo de perder outras pessoas importantes. Durante o jantar, Isabela contou sobre o passeio, elogiando a beleza da propriedade. José ouvia em silêncio, mas ela percebia que ele se orgulhava secretamente do trabalho que havia construído com as próprias mãos. O senhor deve ter trabalhado muito para criar tudo isso, comentou ela. Minha esposa me ajudava, disse José simplesmente. Era mais fácil quando éramos dois. Papai, conta para Isabela como você e mamãe se conheceram, pediu Esperança. José ficou tenso. Isso é coisa do passado, Esperança. Mas é uma história bonita. Papai salvou a mamãe de uns homens malvados que queriam roubar ela. E aí... Chega, Esperança. A voz de José saiu mais dura que pretendia, fazendo a criança se encolher. Isabela percebeu que havia tocado em território perigoso. José não estava pronto para reviver memórias da esposa, especialmente não com uma estranha presente. Que tal se eu lavasse a louça hoje? Ofereceu, tentando aliviar a tensão. É o mínimo que posso fazer para retribuir a hospitalidade. José ia protestar, mas Esperança bateu palmas. Sim, e papai pode tocar alguma coisa no violão para a gente. Esperança. Por favor, papai, faz tanto tempo que você não toca música. Isabela viu a batalha interna nos olhos de José. Ele queria fazer a filha feliz, mas a música estava entrelaçada com memórias dolorosas demais. Talvez outro dia, disse finalmente. Naquela noite, enquanto Esperança dormia, Isabela encontrou José sentado na varanda, olhando as estrelas. Ela se aproximou hesitantemente. Posso fazer companhia? Ele acenou com a cabeça e ficaram em silêncio por um tempo. Finalmente José falou. Desculpe se fui rude durante o jantar. Não é fácil falar sobre minha esposa. Não precisa se desculpar. Entendo perfeitamente. Esperança se apegou muito rápido à senhora, disse ele, preocupação na voz. Quando a senhora partir, vai ser difícil para ela. Isabela sentiu uma pontada no peito. Eu também me apeguei a vocês dois. José a olhou então, realmente a viu. E pela primeira vez desde que se conheceram, o muro que ele havia construído ao redor do coração pareceu tremular levemente. Mas ele ainda não sabia que no dia seguinte receberia uma carta que mudaria tudo, forçando-o a tomar uma decisão que não imaginava ser capaz de tomar. O terceiro dia de Isabela na fazenda começou diferente. José havia saído cedo para a cidade buscar suprimentos, deixando ela e Esperança sozinhas pela primeira vez. A criança aproveitou a ausência do pai para mostrar tesouros secretos que ele não permitia que ela tocasse. Vem ver o quarto da mamãe, sussurrou Esperança, puxando Isabela pela mão. Papai trancou depois que ela morreu, mas eu sei onde ele esconde a chave. O quarto era um santuário preservado no tempo. A cama estava arrumada com a mesma colcha florida, o pente e o espelho sobre a penteadeira. Um vestido ainda pendurado no armário, como se a dona fosse voltar a qualquer momento. Havia um cheiro levemente doce no ar, resquício do perfume que havia impregnado as paredes. Ela era muito bonita, né? Disse Esperança, apontando para um retrato na cabeceira da cama. Isabela olhou para a mulher na fotografia. Cabelos escuros presos em um coque elegante, olhos doces, sorriso sereno.
Havia uma semelhança sutil entre elas, talvez no formato do rosto ou na expressão gentil. Muito bonita, concordou Isabela. Você puxou os olhos dela. Papai diz que sou igualzinha. Às vezes, ele fica olhando para mim e fica triste, sabe? Acho que eu lembro dela. Isabela sentiu o coração apertar. José carregava não apenas a dor da perda, mas também a constante lembrança na filha, que crescia, parecendo cada dia mais com a mãe morta. Esperança abriu uma gaveta da penteadeira e tirou um estojo pequeno. Olha o que mamãe usava nos cabelos. Eram grampos delicados, ornamentados com pequenas pérolas. São lindos, disse Isabela. Quer experimentar? Perguntou Esperança, com os olhos brilhando de expectativa. Antes que Isabela pudesse responder, a menina já estava penteando seus cabelos, prendendo-os com os grampos da mãe. Quando terminou, levou Isabela até o espelho. O resultado foi surpreendente. Com o cabelo preso daquela forma, usando os adornos da falecida esposa, Isabela parecia pertencer àquele quarto, àquela vida. A semelhança com a mulher do retrato ficou ainda mais evidente. Você ficou igual à mamãe, exclamou Esperança batendo palmas. Foi nesse momento que ouviram a porta da frente se fechar. José havia voltado mais cedo que o esperado. Esperança, Isabela, chamou ele da sala. As duas se entreolharam, culpadas. Esperança rapidamente começou a tirar os grampos dos cabelos de Isabela, mas era tarde demais. José apareceu na porta do quarto e parou como se tivesse levado um soco no estômago. Por um instante terrível, ele viu sua esposa de volta, sentada na mesma penteadeira, usando os mesmos adornos. A ilusão durou apenas segundos, mas foi o suficiente para drenar toda a cor do seu rosto. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou, a voz tensa. "Papai, eu só queria mostrar. Saia. As duas, saiam agora." O tom cortante fez Esperança começar a chorar. Isabela rapidamente terminou de tirar os grampos, colocou-os de volta no estojo e guiou a criança para fora do quarto. José permaneceu parado na porta por vários minutos depois que elas saíram, lutando contra memórias que a visão havia despertado. Sua esposa sentada naquela mesma penteadeira, arrumando o cabelo para ir à missa dominical. O cheiro do perfume dela impregnado no ar. A forma como ela sorria para ele pelo espelho quando ele aparecia atrás dela para dar um beijo de bom dia. Se você está gostando desta história até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias verdadeiras que emocionam e inspiram pessoas como você. Quando José finalmente desceu para a sala, encontrou Isabela consolando Esperança no sofá. A criança soluçava baixinho, confusa e assustada pela reação violenta do pai. "Eu não queria fazer papai ficar bravo", choramingava ela. "Só queria que a Isabela visse como mamãe era bonita." "Não foi sua culpa, querida", murmurou Isabela, acariciando os cabelos da menina. Seu pai só ficou surpreso. José se aproximou lentamente, a culpa pesando em seus ombros. "Esperança, venha aqui." A menina correu para os braços dele e José a abraçou apertado. "Desculpa por ter gritado, filhinha. Papai não deveria ter feito isso." "Por que você ficou tão bravo?" perguntou Esperança, fungando. José olhou por cima da cabeça da filha para Isabela, que desviou o olhar constrangida. Como explicar para uma criança de 8 anos que ver uma estranha no lugar da mãe morta havia reaberto feridas que ele pensava estar cicatrizadas? "Às vezes papai fica triste quando lembra muito da mamãe", disse ele finalmente. "Não é culpa sua." "Mas eu gosto quando a gente lembra da mamãe. Por que você não gosta?" José fechou os olhos, sem resposta para a pergunta inocente. "Vou fazer o almoço", disse, se levantando abruptamente. Na cozinha, suas mãos tremiam enquanto descascava batatas.
A imagem de Isabela com os grampos da esposa não saía de sua cabeça. Por um momento terrível e maravilhoso, ele havia sentido como se Clara tivesse voltado, e isso o apavorava. Isabela apareceu na porta da cozinha hesitantemente. "Posso ajudar?" "Não precisa", respondeu ele sem olhar para ela. "José, eu sinto muito pelo que aconteceu. Esperança não sabia." "Eu sei." Ele parou de cortar os legumes, apoiando as mãos na mesa. "O problema não é com a Esperança. Então é comigo." José finalmente a encarou, e Isabela viu dor e confusão em seus olhos. "A senhora se parece com ela, mais do que deveria. Isso a incomoda." "Sim", admitiu ele. "Incomoda porque faz eu sentir coisas que jurei nunca mais sentir." O silêncio entre eles ficou carregado de tensão. Isabela entendeu que José não estava apenas de luto pela esposa morta. Ele estava lutando contra sentimentos que ela despertava nele. "Talvez seja melhor eu partir mais cedo", disse ela suavemente. "Talvez", concordou ele, mas não havia convicção em sua voz. Naquela tarde, chegou uma carta que mudaria tudo. O carteiro a entregou pessoalmente, dizendo que vinha de Vale dos Pinheiros. Isabela abriu com mãos trêmulas, enquanto José e Esperança observavam. Ao terminar de ler, seu rosto estava pálido como papel. "O que foi?" perguntou José, preocupado apesar de tudo. "Antônio se casou com outra pessoa na semana passada", disse ela, a voz quase inaudível. "Disse que esperou tempo demais e que encontrou alguém melhor." A carta caiu de suas mãos trêmulas. Em poucas linhas, Antônio havia destruído todos os planos de Isabela, deixando-a sem destino, sem futuro, sem lugar para ir. Esperança correu para abraçá-la. "Não chora, Isabela. Agora você pode ficar conosco para sempre." Mas José permaneceu em silêncio, lutando contra o alívio culposo que sentia por saber que ela não partiria para se casar com outro homem. Contudo, ele ainda não sabia que no dia seguinte chegaria uma visitante inesperada que testaria todos os seus sentimentos recém-descobertos e forçaria Isabela a confrontar uma realidade dolorosa sobre seu lugar naquela família improvisada. A manhã seguinte trouxe o som de cascos de cavalo e rodas de carruagem na estrada de terra. José estava no curral quando viu a elegante carruagem preta se aproximar, puxada por 2 cavalos baios bem cuidados. Não era comum receberem visitas, ainda menos em veículos tão refinados. Uma mulher desceu da carruagem com movimentos calculadamente graciosos. Dona Amélia Silveira tinha cerca de 40 anos, vestida com um traje de viagem caro em tecido azul marinho, luvas de pelica branca e um chapéu ornamentado com plumas. Seus cabelos loiros estavam impecavelmente arrumados, e seus olhos azuis percorreram a propriedade modesta com mal disfarçada superioridade. "O senhor deve ser José Mendes", disse ela, aproximando-se com passos seguros. "Sou Amélia Silveira, de São Paulo. Recebi informações de que o senhor é viúvo e precisa de uma esposa adequada." José ficou parado como uma estátua, claramente desconfortável. "Eu não procurei por ninguém, senhora." "Não, mas outras pessoas se preocupam com seu bem-estar", replicou Amélia com um sorriso que não chegava aos olhos. "Padre Miguel me contou sobre sua situação. Um homem trabalhador criando uma menina sozinho, precisando de uma mulher de bom senso para organizar esta casa." Isabela e Esperança apareceram na porta da casa, atraídas pelas vozes. Amélia as avaliou rapidamente, seu olhar se detendo em Isabela com curiosidade calculista. "E quem seria esta jovem?" perguntou, o tom deliberadamente casual. "Isabela Carvalho", respondeu José desconfortavelmente. Uma visita." Amélia repetiu a palavra como se tivesse um gosto amargo. "Que coincidência interessante. Bem, tenho certeza de que a senhorita compreenderá que assuntos de família devem ser tratados em privado." Isabela sentiu como se tivesse levado um tapa.
A mensagem estava clara. Ela era uma intrusa, alguém que precisava sair de cena para que os adultos resolvessem questões importantes. Mamãe, olha a moça bonita! Esperança correu para se esconder atrás de Isabela, sussurrando alto demais. Ela parece meio brava. Amélia riu artificialmente. Que criança encantadora! Vejo que precisa urgentemente de orientação feminina adequada. Uma menina deve aprender boas maneiras e comportamento refinado. Esperança tem excelentes maneiras, defendeu Isabela, passando a mão protetora nos ombros da criança. Tenho certeza de que sim, disse Amélia com condescendência. Mas há uma diferença entre educação caseira e verdadeiro refinamento social. Uma criança desta idade deveria estar aprendendo piano, bordado, francês. Eu não quero aprender francês, murmurou Esperança. Quero aprender a cozinhar igual papai e contar histórias igual a Isabela. Amélia sorriu com paciência forçada. Vê, ela precisa de orientação adequada para entender o que é apropriado para uma jovem senhorita. José, que havia permanecido calado durante a troca, finalmente falou. Dona Amélia, agradeço sua preocupação, mas não estou procurando casamento. Claro que não está, querido, disse Amélia, aproximando-se dele com familiaridade excessiva. Homens viúvos raramente sabem o que é melhor para eles. Ficam perdidos na dor, esquecendo-se das necessidades práticas da vida. Isabela observava a cena com crescente desconforto. Amélia falava como se José fosse uma criança incapaz de tomar decisões próprias. E pior, como se ela já tivesse direitos sobre ele e Esperança. Vim preparada para ficar alguns dias, continuou Amélia. Trouxe minhas próprias roupas de cama, é claro. Imagino que os padrões de limpeza aqui sejam rústicos, mas não se preocupe. Em pouco tempo, teremos tudo organizado adequadamente. Alguns dias, repetiu José, claramente alarmado. Naturalmente, não se pode conhecer verdadeiramente uma família em apenas algumas horas. Preciso avaliar as necessidades da casa, da criança, do orçamento. Amélia já estava catalogando mentalmente mudanças necessárias. Vejo que há muito trabalho pela frente. Esperança puxou a barra do vestido de Isabela. Eu não gosto dela, sussurrou. Ela fala da nossa casa como se fosse feia. Amélia ouviu o comentário. Querida criança, não é que seja feia, é apenas inadequada. Uma casa precisa refletir o status social de seus ocupantes. Esta propriedade tem potencial, mas precisa de uma mão feminina experiente para transformá-la. A casa está perfeitamente adequada, disse Isabela firmemente. Para padrões rurais, talvez, replicou Amélia. Mas uma criança merece ser criada com os refinamentos da civilização. Piano, aulas de etiqueta, roupas apropriadas. Seu olhar se deteve no vestido simples de Esperança com desaprovação. José sentiu raiva crescendo no peito. Esperança está sendo criada com amor e valores sólidos. Não precisa de mais nada. Amor é importante, claro, concordou Amélia condescendentemente, mas não é suficiente. Uma menina precisa de modelo feminino apropriado, alguém que a prepare para um casamento vantajoso no futuro. Ela tem 8 anos, protestou Isabela. Exatamente a idade certa para começar a formação adequada, insistiu Amélia. Quanto mais tempo se espera, mais difícil fica corrigir hábitos inadequados. Naquele momento, a tensão na casa atingiu um ponto crítico. Amélia havia assumido o controle da conversa e da situação como se já fosse a dona da casa, enquanto José parecia paralisado pela ousadia da mulher. Onde posso colocar minhas bagagens? Perguntou Amélia, como se a questão já estivesse decidida. Presumo que o quarto principal esteja disponível. O quarto principal está fechado, disse José rapidamente. Ah, compreendo. Preservando memórias da falecida esposa. Amélia balançou a cabeça com simpatia calculada. É natural, mas não é saudável.
Um homem deve seguir em frente, especialmente tendo uma criança para considerar. Isabela viu José se enrijecer. Amélia havia tocado no ponto mais sensível possível, e fazia isso deliberadamente. Talvez seja melhor eu me acomodar no quarto de visitas por enquanto, continuou Amélia. Onde está hospedada a senhorita Carvalho? O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado por Esperança. A Isabela dorme no quarto de visitas. É o quarto dela. Interessante, murmurou Amélia, os olhos brilhando com uma compreensão maliciosa. Bem, tenho certeza de que poderemos fazer outros arranjos. Afinal, a senhorita Carvalho deve estar ansiosa para continuar sua viagem, não é mesmo? Isabela sentiu-se como um animal encurralado. Amélia estava claramente marcando território, deixando claro que não haveria espaço para duas mulheres naquela casa. Na verdade, disse Isabela, erguendo o queixo com dignidade, meus planos mudaram recentemente. Não tenho pressa para partir. Que pena, replicou Amélia com falsa simpatia. Deve ser muito desconfortável estar sem destino certo, dependendo da bondade de estranhos. A palavra estranhos atingiu Isabela como um punhal. Após dias vivendo com José e Esperança, sentindo-se parte da família, ser reduzida a uma estranha dependente de caridade foi humilhante. José finalmente encontrou a voz. Isabela não é uma estranha. Ela é bem-vinda aqui pelo tempo que quiser ficar. Amélia arqueou uma sobrancelha perfeitamente depilada. Como é generoso da sua parte, José, mas tenho certeza de que a senhorita Carvalho compreende que uma casa com um homem solteiro não é lugar apropriado para uma jovem sem parentesco, especialmente com uma criança impressionável presente. A implicação era clara e venenosa. Amélia estava questionando a moralidade da presença de Isabela na casa, sugerindo que havia algo impróprio na situação. Não há nada impróprio acontecendo aqui, disse José com firmeza. Claro que não, concordou Amélia rapidamente. Mas as aparências importam, não é mesmo? O que dirão os vizinhos? O padre Miguel? Uma comunidade pequena fala, e uma reputação, uma vez manchada. Esperança, que havia acompanhado a conversa sem entender completamente as nuances adultas, subitamente explodiu. Eu não quero que você fique aqui. Quero que a Isabela fique. Ela é boa e gentil e faz papai sorrir. Esperança, repreendeu José, mas havia orgulho em sua voz. Amélia sorriu com condescendência irritante. Vê como a criança precisa de disciplina apropriada? Uma menina bem educada nunca falaria assim com uma visita. Ela falou a verdade, disse Isabela calmamente. E não há nada de errado em defender as pessoas que ama. Amor, repetiu Amélia, como se a palavra fosse ridícula. Crianças confundem gratidão com amor, presença temporária com permanência. É cruel permitir que se apegue a alguém que inevitavelmente partirá. Isabela sentiu as palavras como bofetadas. Amélia havia identificado precisamente suas próprias inseguranças e as estava usando como armas. Talvez a senhora tenha razão, disse Isabela suavemente. Talvez seja realmente melhor eu partir antes de causar mais complicações. Não! Gritou Esperança, correndo para se agarrar à saia de Isabela. Você não pode ir embora. Você prometeu que ia ficar. Eu nunca prometi isso, querida, disse Isabela, o coração se estilhaçando ao ver as lágrimas nos olhos da criança. José observava a cena em silêncio, dividido entre o desejo de defender Isabela e a necessidade de proteger a reputação de sua família. Amélia havia colocado todos numa posição impossível, e ela sabia disso. Bem, disse Amélia com satisfação mal disfarçada, deixemos as coisas se resolverem naturalmente. Por enquanto, que tal me mostrar a casa? Tenho tantas ideias para melhorias. Mas ela ainda não sabia que sua presença havia despertado em José uma clareza sobre seus verdadeiros sentimentos e que Esperança não desistiria sem lutar por aquela que considerava sua nova mãe. Nos 2 dias seguintes, a casa dos Mendes se transformou num campo de batalha silencioso.
Amélia assumiu o controle com eficiência militar, reorganizando móveis, criticando métodos de limpeza e fazendo listas intermináveis de melhorias necessárias. Isabela, relegada ao papel de observadora desconfortável, ajudava discretamente com as tarefas domésticas, enquanto tentava manter distância dos conflitos crescentes. Esperança estava claramente sofrendo com a tensão. A criança, que havia sido tão alegre e espontânea, agora caminhava pela casa como se pisasse em ovos, com medo de dizer algo que provocasse outro sermão de Amélia sobre comportamento apropriado. Uma menina da sua idade deveria estar praticando ponto cruz, não brincando na terra com galinhas, repreendeu Amélia pela terceira vez naquela manhã, ao ver Esperança voltando do quintal, com o vestido sujo. Mas eu gosto das galinhas, murmurou Esperança. Elas não ficam me dizendo o que fazer o tempo todo. Esperança advertiu José, mas sem a autoridade habitual. Ele próprio estava exausto pelas constantes sugestões de Amélia sobre como administrar sua propriedade e criar sua filha. Amélia havia passado a manhã inteira fazendo anotações sobre deficiências da casa. A tinta descascada da varanda, a necessidade de cortinas mais elegantes, a inadequação da mobília simples. Suas críticas eram apresentadas como preocupação afetuosa, mas cada palavra era uma pequena humilhação para José. Naturalmente, entendo que com recursos limitados é difícil manter padrões adequados, dizia ela, olhando com desaprovação para os pratos simples na mesa. Mas uma casa deve refletir aspirações, não apenas necessidades básicas. Isabela não aguentava mais ver José sendo diminuído constantemente. A casa está perfeita como está, disse firmemente. É um lar cheio de amor e memórias preciosas. Memórias podem ser preservadas sem que se viva no passado, replicou Amélia. Uma casa precisa evoluir, especialmente quando há uma criança crescendo. Esperança merece mais refinamento. Esperança merece ser amada do jeito que é, respondeu Isabela. A tensão entre as duas mulheres estava se tornando insuportável. José sentia-se dividido. Parte dele apreciava que Isabela defendesse sua casa e sua filha, mas outra parte temia as implicações sociais de uma disputa tão aberta entre duas mulheres sob seu teto. Na tarde do terceiro dia, a situação chegou ao limite. Amélia havia encontrado o piano coberto no canto da sala e decidiu que era hora de trazer música de volta à casa. Esperança precisa de aulas de piano, declarou, retirando o lençol branco que cobria o instrumento. É fundamental na educação de uma jovem senhora. José ficou tenso imediatamente. O piano fica coberto. Bobagem, disse Amélia, abrindo a tampa e testando algumas teclas. O som ecoou pela casa como um gemido fantasmal. Instrumentos precisam ser usados, não transformados em monumentos ao luto. Não toque nele, disse José, a voz carregada de advertência. Mas Amélia já havia começado a tocar uma melodia simples, seus dedos se movendo com competência técnica sobre as teclas. A música encheu a casa, mas não havia alma nela. Apenas notas corretas executadas com precisão fria. Esperança começou a chorar. Para! Não é assim que mamãe tocava? Claro que não é igual, querida, disse Amélia, continuando a tocar. Sua mãe provavelmente não tinha educação musical formal. Isto aqui é como se toca apropriadamente. José atravessou a sala em 3 passadas largas e bateu a tampa do piano com força suficiente para fazer as cordas vibrarem em protesto. Eu disse para não tocar. José, você está sendo irracional, disse Amélia calmamente. Uma criança não pode crescer numa casa onde a música é proibida por causa de melancolias mórbidas. Não são melancolias mórbidas, defendeu Isabela, abraçando Esperança que soluçava. São memórias sagradas de uma mulher que foi amada. Memórias sagradas não educam crianças, replicou Amélia friamente.
Esperança precisa olhar para o futuro, não viver assombrada pelo passado. Naquela noite, Esperança recusou-se a jantar. Sentada no colo de Isabela, a criança estava claramente febril e agitada. Minha cabeça dói, choramingou ela, e meu peito está apertado. Isabela tocou a testa da menina e ficou alarmada. José, ela está com febre alta. José correu para examinar a filha, sua preocupação imediata apagando todas as outras tensões. Esperança, como você está se sentindo? Quero que ela vá embora, sussurrou Esperança olhando para Amélia. Ela faz você ficar triste e me faz ter medo. Quero que só fique a Isabela. A febre piorou durante a noite. Esperança delirava, chamando pela mãe morta e se agarrando em Isabela como se ela fosse a única âncora num mar tempestuoso. José e Isabela se alternavam, fazendo compressas frias e forçando pequenos goles de água na criança ardendo em febre. Amélia observava de longe, claramente desconfortável com a situação. Talvez devêssemos chamar um médico, sugeriu. O médico mais próximo fica a 1 dia de viagem, explicou José, a voz tensa de preocupação. Até ele chegar. Eu fico com ela, disse Isabela suavemente. Minha mãe me ensinou alguns remédios caseiros para a febre. Através da noite, Isabela manteve vigília ao lado da cama de Esperança. José trouxe chá de ervas e ficou observando enquanto ela cuidava da filha com a ternura natural de uma mãe verdadeira. Cada gesto de Isabela, a forma como ela testava a temperatura com os lábios, como cantarolava baixinho para acalmar a criança, como seus olhos nunca se afastavam do rosto febril, revelava um amor que não podia ser fingido. Por que você faz isso? Perguntou José baixinho, enquanto Esperança finalmente dormia mais tranquila. Porque ela é especial, respondeu Isabela simplesmente. Porque vocês dois se tornaram importantes para mim de uma forma que nunca imaginei possível. José sentiu algo se mover no peito, uma ternura misturada com gratidão e algo mais profundo que ele não ousava nomear. Na manhã seguinte, Amélia fez sua decisão. Esta situação está insustentável, anunciou durante o café da manhã. Uma casa dividida não é um ambiente saudável para uma criança doente. Ela olhou diretamente para Isabela. Acredito que seria melhor para todos se a senhorita fizesse outros arranjos. O ultimato estava lançado. Amélia havia forçado uma decisão que José vinha evitando, escolher entre a mulher que representava a segurança social e a mulher que havia conquistado o coração de sua filha e, silenciosamente, o seu próprio. Mas ele ainda não sabia que Isabela já havia tomado sua própria decisão na calada da noite, observando a criança febril que chamava por ela como se fosse sua verdadeira mãe. Amanhã trouxe uma decisão que mudaria tudo. Isabela havia passado a madrugada inteira refletindo, ouvindo a respiração irregular de Esperança e as palavras venenosas de Amélia ecoando em sua mente. Quando o sol nasceu, ela sabia o que precisava fazer. José encontrou Isabela arrumando suas poucas pertences na mala de couro. Ela se movia com movimentos mecânicos, como se cada gesto custasse um pedaço de sua alma. O que está fazendo? Perguntou ele, embora a resposta fosse óbvia. O que deveria ter feito desde o início, respondeu Isabela sem olhar para ele. Dona Amélia está certa. Minha presença aqui só está causando problemas para você e Esperança. Esperança precisa de você. Esperança precisa de estabilidade, corrigiu Isabela, fechando a mala com um clique definitivo. Precisa de um lar onde não haja tensão constante, onde seu pai não seja forçado a escolher entre o que é conveniente e o que sente. José ficou em silêncio por um longo momento. E se eu já escolher? Isabela finalmente o encarou, e José viu lágrimas contidas brilhando em seus olhos. Você escolheu ontem quando permitiu que ela questionasse minha presença aqui sem me defender.
Escolheu quando deixou que ela reorganizasse sua casa como se eu fosse uma intrusa. Entendo, José. Realmente entendo. Você não entende coisa nenhuma, disse José com uma paixão súbita que a surpreendeu. Você acha que não a defendi? Passei 3 dias aguentando aquela mulher criticar tudo que construí, tudo que amo, porque estava com medo. Medo de quê? Medo de admitir que você se tornou mais importante para mim do que deveria. Medo de aceitar que quando olho para você, não vejo mais Clara. Vejo Isabela. Vejo a mulher que faz minha filha rir, que traz música de volta à minha casa, que me faz sentir vivo outra vez. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força, deixando José vulnerável e exposto. Isabela sentiu o coração disparar, mas balançou a cabeça. É tarde demais, José. Amélia já se estabeleceu aqui, já fez planos. Esperança vai se acostumar. Esperança odeia ela, explodiu José. E eu também. Amélia pode ter dinheiro e posição social, mas olha o que ela fez com minha filha em 3 dias. Transformou uma criança alegre numa menina assustada e doente. Naquele momento, Esperança apareceu na porta, ainda pálida da febre, mas determinada. Isabela, você não pode ir embora. Querida, às vezes os adultos precisam tomar decisões difíceis. Não! Esperança correu para se jogar nos braços de Isabela. Eu rezei toda a noite para Nossa Senhora mandar uma mãe nova. Você veio no trem errado, porque era para chegar aqui na casa certa, na família certa. As lágrimas que Isabela havia contido finalmente transbordaram. Oh, meu amor! Eu não quero aquela mulher malvada aqui, soluçou Esperança. Ela quer mudar tudo, quer que eu seja diferente, quer que papai esqueça da mamãe. Mas você não quer mudar nada. Você gosta da gente do jeito que a gente é. José ajoelhou ao lado delas, envolvendo ambas em seus braços. Esperança tem razão. Amélia quer nos transformar em pessoas que não somos. Você nos aceita como somos. Mas e a reputação de vocês? Perguntou Isabela. E o que as pessoas vão falar? Que falem, disse José com firmeza. A única opinião que me importa é a da minha filha, e ela já escolheu você. Amélia apareceu na porta naquele momento, observando a cena íntima com desaprovação evidente. Que demonstração tocante, disse com sarcasmo, mas sentimentos não pagam contas, nem garantem respeitabilidade. José se levantou, mantendo a mão no ombro de Isabela. Amélia, agradeço sua visita, mas preciso pedir que se retire. Se retire? Amélia riu com incredulidade. José, você está cometendo um erro terrível. Está escolhendo uma aventureira sem lar sobre uma mulher estabelecida que pode oferecer segurança e status. Estou escolhendo amor sobre conveniência, replicou José. Estou escolhendo alguém que ama minha filha, sobre alguém que quer moldá-la à sua imagem. Amélia ficou vermelha de indignação. Você vai se arrepender dessa decisão. Quando a novidade passar, quando as dificuldades financeiras apertarem, quando precisar de conexões sociais, vai lamentar ter rejeitado uma oportunidade como eu. Talvez, admitiu José, mas prefiro me arrepender de uma escolha feita com o coração do que de uma feita apenas com a cabeça. Amélia juntou suas coisas com movimentos bruscos e dignidade ferida. Esta comunidade vai saber da sua decisão imprudente. Não espere ser bem recebido nos círculos respeitáveis. Os círculos respeitáveis podem ficar com você, disse José calmamente. Depois que Amélia partiu em sua carruagem elegante, levantando nuvens de poeira indignada, a casa pareceu suspirar de alívio. O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios tensos dos últimos dias. Era paz, não hostilidade. Então, disse José, olhando para Isabela com incerteza, você ainda quer partir? Isabela olhou ao redor da pequena casa que havia se tornado seu lar em menos de uma semana. Olhou para a Esperança, que se agarrava à sua saia como se temesse que ela desaparecesse. Olhou para José, vendo vulnerabilidade e esperança em seus olhos. Há apenas uma condição, disse ela finalmente, qualquer uma.
Quero ouvir música nesta casa outra vez. Esperança merece aprender piano e você merece lembrar que a alegria não diminui o amor que sentia por Clara. José hesitou apenas por um momento, depois assentiu. Você pode me ensinar a separar memória de prisão? Posso tentar. Esperança aplaudiu, a cor finalmente voltando às suas bochechas pálidas. Isso significa que você vai ficar para sempre? Isabela trocou um olhar com José, um olhar cheio de promessas não ditas, de possibilidades que começavam a florescer, de uma família que estava se encontrando através de circunstâncias impossíveis. Para sempre é muito tempo, disse ela suavemente. Que tal começarmos com hoje e vermos o que acontece? Mas no fundo do coração, ela já sabia que havia encontrado seu lugar no mundo. Não em Vale dos Pinheiros com um estranho, mas ali, naquela casa simples, com um homem que estava aprendendo a amar novamente e uma menina que havia rezado por uma mãe e recebido muito mais do que esperava. Contudo, ainda havia uma última surpresa esperando por eles. Uma que selaria definitivamente o destino daquela família improvisada. 3 semanas haviam passado desde a partida tempestuosa de Amélia, e a vida na pequena fazenda havia encontrado um novo ritmo. Isabela não apenas permanecera, mas se estabelecera completamente como parte da família. Ela havia transformado o pequeno quarto de visitas em seu próprio espaço, ajudava nas tarefas da fazenda com entusiasmo genuíno e, mais importante, havia devolvido a música à casa dos Mendes. O piano não estava mais coberto. Todas as tardes, Isabela dava aulas básicas para Esperança, que mostrava mais alegria que talento, mas compensava a falta de técnica com puro entusiasmo. José frequentemente parava o trabalho só para ouvir o som das teclas e as risadas que vinham da sala. Papai, vem ouvir a música nova que aprendi, gritou Esperança numa tarde ensolarada. José entrou na casa com as mãos ainda sujas de terra, encontrando sua filha ao piano com Isabela ao seu lado. A cena era tão natural, tão perfeita, que ele parou para gravá-la na memória. É uma valsa simples, explicou Isabela. Esperança já consegue tocar a melodia principal com a mão direita. A música que saiu do piano era hesitante e imperfeita, mas carregada de amor. José sentiu algo se soltar definitivamente em seu peito, a última resistência ao futuro que se desenhava diante dele. Muito bonita, princesa, disse ele, beijando o topo da cabeça da filha. Isabela disse que quando eu tocar melhor, vocês dois podem dançar, anunciou Esperança com excitação. José e Isabela se entreolharam, um rubor subindo as bochechas dela. Nas últimas semanas, a proximidade entre eles havia crescido naturalmente. Pequenos toques acidentais, olhares que duravam mais que o necessário, conversas que se estendiam pela noite depois que Esperança dormia. Talvez um dia, murmurou Isabela. Naquela noite, depois do jantar e das histórias da hora de dormir, José e Isabela sentaram-se na varanda como havia se tornado costume. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo do interior, e o ar estava perfumado com o cheiro das flores de laranjeira. Isabela, disse José suavemente, preciso lhe perguntar uma coisa. Ela se virou para ele, a luz da lua iluminando seu rosto. O quê? Você se arrepende? De ter perdido o trem, de ter descido na estação errada, de ter ficado aqui conosco? Isabela sorriu, aquele sorriso que havia conquistado Esperança desde o primeiro momento. Nunca, nem por um segundo, mesmo sabendo que a vida aqui nunca será luxuosa, que sempre seremos uma família simples do interior. José, disse ela, tocando gentilmente sua mão calejada. Eu fugi de uma vida luxuosa porque ela estava me matando por dentro. Aqui, nesta casa pequena, com você e Esperança, eu encontrei algo que todo o dinheiro do mundo não pode comprar. O quê? Eu encontrei onde pertenço. José entrelaçou os dedos dela nos seus. Então talvez seja hora de tornar isso oficial. Isabela sentiu o coração acelerar.
O que você está dizendo? José se levantou e se ajoelhou diante dela, tirando do bolso um anel simples, uma aliança de ouro que havia pertencido à sua avó. Isabela Carvalho, você aceita se casar comigo? Aceita ser mãe da esperança e minha companheira para o resto da vida? As lágrimas que brotaram dos olhos de Isabela eram de pura alegria. Sim, sussurrou ela, sim, aceito. O beijo que se seguiu foi terno e cheio de promessas. Quando se separaram, encontraram Esperança espiando da janela do quarto, aplaudindo silenciosamente com um sorriso radiante. Acho que temos uma testemunha, riu José. Esperança correu para a varanda de camisola e pés descalços. Isso significa que agora você é oficialmente minha mãe? Significa que agora somos oficialmente uma família, respondeu Isabela, abraçando a criança. Está gostando dessa história? Então me responda aqui nos comentários. Você já passou por algo parecido, onde um erro se transformou na melhor decisão da sua vida? Como foi sua experiência? O casamento foi realizado na pequena capela da cidade 3 semanas depois. Não houve luxos ou decorações elaboradas, apenas flores silvestres que Esperança havia colhido, a música simples do órgão velho e a presença de alguns vizinhos curiosos, mas bem intencionados. Isabela usava um vestido branco simples que havia costurado ela mesma, com os grampos de pérola que Esperança insistira que ela pegasse emprestado da mamãe no céu. José estava nervoso, mas radiante em seu terno domingueiro, e Esperança era a dama de honra mais orgulhosa do mundo. Quando o padre perguntou se havia algum impedimento para o casamento, houve um momento de silêncio tenso. Todos se lembraram das palavras amargas de Amélia sobre respeitabilidade e convenções sociais. Mas então, uma voz infantil quebrou o silêncio. Não tem impedimento nenhum. Deus mandou ela no trem errado de propósito para ela chegar na família certa. Os risos calorosos que se seguiram dissiparam qualquer tensão restante. Pelos poderes que me foram conferidos, disse o padre sorrindo, eu os declaro marido e mulher. O beijo do casamento foi interrompido por Esperança, se jogando nos braços dos dois. Agora somos uma família de verdade. 6 meses depois, a pequena fazenda havia se transformado, não em grandeza ou luxo, mas em abundância de amor. Isabela havia plantado um jardim de vegetais. José havia construído um galinheiro maior, e Esperança havia crescido vários centímetros e aprendido a tocar 3 músicas completas no piano. Uma tarde, enquanto observava José e Esperança brincando no quintal, Isabela encontrou na gaveta da cozinha a carta amarelada que havia recebido meses antes. A rejeição cruel de Antônio, que na época havia partido seu coração. Agora, lendo-a novamente, ela só conseguia sentir gratidão. Se Antônio não a tivesse rejeitado, se ela não tivesse descido na estação errada, se Esperança não a tivesse abraçado naquele primeiro dia, nada disto teria acontecido. O que está lendo? Perguntou José, entrando na cozinha. Uma carta que mudou minha vida, disse ela, rasgando o papel em pedaços pequenos, mas não da forma que imaginei na época. José a abraçou por trás, beijando seu pescoço. Às vezes, os melhores destinos são aqueles que nunca planejamos. O papai, mamãe, gritou Esperança do quintal. Venham ver, nasceram pintinhos novos. Isabela e José correram para fora, onde Esperança estava ajoelhada ao lado de uma galinha orgulhosa, rodeada por 5 pintinhos amarelos fofos. Vida nova, disse Isabela suavemente, observando os pintinhos cambaleantes. Como nós, respondeu José, enquanto o sol se punha sobre a pequena fazenda, pintando o céu de tons dourados e rosados. A família que o destino havia reunido de forma tão improvável permaneceu unida no quintal, observando o milagre da vida nova que surgia a cada dia.
Isabela havia partido do Rio de Janeiro em busca de segurança num casamento arranjado. Em vez disso, encontrou amor verdadeiro numa estação de trem cujo nome nem sabia pronunciar direito. Havia descido no lugar errado apenas para descobrir que era exatamente onde deveria estar, porque às vezes, quando perdemos o rumo que planejamos, encontramos o caminho que estávamos destinados a seguir. E às vezes, uma criança de 8 anos orando fervorosamente todas as noites tem mais sabedoria sobre os planos divinos do que qualquer adulto poderia imaginar. E assim terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre como os planos divinos muitas vezes são melhores que os nossos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.